Minha nora jogou o café quente em mim quando eu recusei o entregar meu cartão de crédito ao marido dela. Ela gritou: "Dê dinheiro ou vai embora." Então eu saí em silêncio. 2 dias depois, ela voltou para uma casa vazia e um homem de terno lá dentro. Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos e nunca pensei que viveria para contar algo tão cruel, tão humilhante e tão profundamente triste. Minha história começa com o cheiro amargo de café queimado, o ardor na pele e a voz da mulher que eu acolhi como filha me expulsando da minha própria casa, como se eu fosse um objeto velho, sem valor, descartável. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Era uma tarde abafada, dessas que deixam a casa inteira com um calor parado, pesado. Eu estava na cozinha preparando uma jarra de café fresco porque meu filho, Renato, sempre amou o café da tarde. Desde pequeno, ele dizia que o cheiro do café, feito por mim, era o cheiro da casa dele. Eu sempre carreguei isso comigo como uma joia. Mas a vida tem um jeito cruel de transformar joias em pedras. Quando ouvi passos atrás de mim, pensei que fosse meu filho chegando do trabalho. Mas era Carla, minha nora. Ela tinha aquele olhar que já se tornou comum nos últimos meses. Olhos duros, frios, medindo cada movimento meu como se eu fosse uma ameaça dentro da própria casa que eu construí com sacrifício. Ela não me cumprimentou. Apenas encostou-se na bancada, cruzou os braços e disse: "Você vai entregar seu cartão hoje." Eu fechei o fogo do café devagar, tentando controlar o tremor das mãos. "Carla, você sabe que eu só uso meu cartão para emergências. Minha aposentadoria não é tão grande assim. Eu preciso cuidar das minhas contas." Ela virou os olhos com desprezo. "Emergência? E seu filho pedindo ajuda não é emergência? Ele precisa do dinheiro. E você... tem." Eu engoli seco. "Renato não me pediu nada." Ela riu. Um riso curto, cínico, que ecoou como metal no chão. "Claro, porque eu pedi por ele. Ele tem vergonha de te pedir, mas eu não tenho." Eu senti algo arder dentro de mim. Renato, vergonha de me pedir ajuda? Meu filho, que sempre foi meu companheiro, que me ligava todos os dias, que me abraçava sem medo. Algo não estava certo. Algo cheirava errado. "Carla, se Renato precisa, eu quero falar com ele, quero ouvir da boca dele." Foi então que tudo mudou. O rosto dela endureceu completamente. Os olhos se estreitaram. Os lábios ficaram tensos. "Você vai entregar o cartão agora." Eu não respondi. E o silêncio foi suficiente para ela perder o controle. Em um movimento rápido, rápido demais para eu reagir, ela pegou a jarra quente sobre o fogão e jogou o café fervendo em direção à minha mão que segurava a xícara. O calor me atingiu como fogo vivo. Eu gritei. A dor atravessou meu braço como lâminas incandescentes. A xícara caiu no chão, estilhaçando-se. Eu estremeci, segurando a mão que ardia, tremendo. Mas o que doeu mais não foi o café quente. Foi o que ela disse em seguida. "Dê dinheiro ou vai embora." Ela gritou, com os olhos inflamados de ódio, de arrogância, de algo que eu nunca pensei ouvir dentro da minha própria cozinha. Eu senti minha garganta travar. A dor física se misturava com uma dor que não tem remédio. Eu olhei para ela tentando entender, tentar enxergar alguma humanidade. Mas não havia. Carla me encarava como se eu fosse um obstáculo, como se eu fosse um peso, como se eu fosse inimiga. Então, eu fiz o que mulheres maduras, feridas e humilhadas fazem quando percebem que estão sozinhas. Eu me calei, não disse uma palavra, não pedi desculpas, porque eu não devia, não chorei na frente dela, porque ela não merecia. Apenas virei as costas com o corpo ardendo e subi as escadas devagar, respirando com dificuldade. No quarto, sentei na beirada da cama, olhando para minha mão avermelhada, latejante, e chorei. Chorei não pela queimadura, mas pela certeza que invadiu meu peito. Eu não era mais bem-vinda naquela casa. A casa que eu paguei, a casa onde criei meu filho, a casa onde vivi os melhores anos da minha vida. 2 dias depois, enquanto eu me recuperava escondida na casa de uma amiga, sem que Renato sequer soubesse o que havia acontecido, recebi uma mensagem estranha da minha vizinha. "Heleninha, sua nora voltou na sua casa. Mas parece que tem um homem de terno lá dentro. Eu nunca vi ele por aqui. Acho bom você saber." Eu senti minhas pernas tremerem. Um homem de terno dentro da minha casa? No dia seguinte à minha saída forçada?
Quem era ele? E o que ele estava fazendo ali? Algo muito maior estava acontecendo, algo que eu ainda não sabia, mas que mudaria completamente o destino daquela casa e da minha vida, para sempre. Quando a mensagem da vizinha chegou, senti meu coração parar por alguns instantes. Eu estava sentada no sofá da casa da minha amiga, com um pano úmido cobrindo a queimadura, já começando a formar bolhas. A dor latejava. Mas o que realmente doía era imaginar um estranho entrando na minha casa, no espaço que eu construí durante toda a minha vida, como se tivesse algum direito sobre ele. Reler a mensagem me fez sentir enjoo. Heleninha, sua nora voltou na sua casa. Mas parece que tem um homem de terno lá dentro. Eu nunca vi ele por aqui. Acho bom você saber. Um homem de terno, dentro da casa onde eu cresci meu filho, 2 dias depois de Carla me expulsar. Olha, Helena, quer que eu vá lá olhar melhor? Minha amiga perguntou, percebendo minha expressão. Eu respirei fundo. Não, isso é coisa minha, mas obrigada. Era como se uma força invisível estivesse puxando meu peito, exigindo que eu enfrentasse aquele mistério, mesmo com medo, mesmo com a pele ardendo, mesmo com a vergonha de ter sido humilhada pela própria nora. Levantei-me devagar. Você vai voltar lá? Minha amiga perguntou, preocupada. Não agora, não assim. Eu preciso pensar. Ela assentiu, compreensiva. Talvez entendesse a dor de uma mulher que viu sua família ser tomada por outra pessoa. Talvez soubesse o peso de ter um filho sequestrado emocionalmente por alguém manipulador. Naquela noite, deitei no quarto de hóspedes. O teto parecia girar. Meus pensamentos eram uma espiral infinita. Quem era o homem de terno? Por que estava na minha casa? Por que Carla não avisou Renato? Ou será que avisou e ele sabia? Será que meu próprio filho não se importou? A ideia pesou como um tijolo sobre o meu coração. Não queria acreditar nisso, mas as dúvidas começaram a germinar como ervas daninhas. Era impossível dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu lembrava da jarra de café voando no ar, do cheiro amargo, do calor cortante na pele, do grito de Carla ecoando como uma sentença que me arrancava do meu próprio lar. Dê dinheiro ou vá embora. Eu tinha ido embora, mas estranhamente ela não parecia comemorar a vitória. Havia algo mais, algo maior, algo que eu ainda não podia enxergar. Na manhã seguinte, decidi ligar para Renato. Alô, mãe? Ele atendeu com a voz cansada, como se estivesse exausto. Meu coração apertou. Filho, onde você está? Tudo bem? Ele suspirou. Tô no trabalho, mãe. Cheguei atrasado hoje. A Carla teve uma crise. Tive que ficar com ela. Meu corpo inteiro travou. Crise? Que tipo de crise? Não sei. Ela disse que você saiu de casa do nada e que deixou tudo bagunçado. Colocou a culpa nela como sempre. A dor que senti nesse momento não tem nome. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca lentamente dentro do meu peito. Renato, eu não coloquei culpa nela. Na verdade, eu... Mas ele me interrompeu. Mãe, por favor. Eu não posso lidar com briga agora. Já não basta tudo o que está acontecendo? Tudo o que está acontecendo. Aquela frase ecoou dentro de mim. E pela primeira vez, percebi que Renato também estava sendo manipulado. Estava perdendo as cores. Estava perdendo a alegria. Estava preso em um lugar onde não conseguia enxergar quem realmente o amava. Fiquei em silêncio, porque eu sabia que se dissesse qualquer coisa naquele momento, ele desligaria na minha cara. Eu te amo, mãe, ele disse antes de desligar. Só volta para casa quando as coisas estiverem mais calmas, por favor. Eu não disse nada. Não havia resposta possível para aquela dor. Passei o resto do dia pensando no homem de terno. A vizinha voltou a mandar mensagem. Heleninha, ele está lá ainda. Saiu e voltou com uma pasta. Acho que é advogado. Um advogado, na minha casa, com a minha nora. 2 dias depois de me expulsar. Senti meu estômago revirar. Seria sobre divórcio? Sobre Renato? Sobre algum documento meu? Sobre a casa? Meu coração deu um salto. A casa. Aquela casa não era de Renato. Não era de Carla. Era minha. Totalmente minha. Paga com meu suor. Com noites em claro. Com anos de trabalho. Mesmo assim, será que ela estava tentando tirar isso de mim? Meu corpo tremeu só de imaginar. Carla sempre demonstrou interesse pela casa. Quando se mudaram para lá, depois que eu ofereci o espaço temporariamente, eu vi como os olhos dela percorriam cada cômodo como se fosse dono.
Vi como ela mudava tudo sem me consultar. Como reorganizava armários, escondia minhas coisas, colocava quadros que eu nunca escolheria. Aos poucos, fui perdendo espaço, até que me tornei uma visitante. Depois, um incômodo. Depois, um alvo. O que ela queria de verdade? Os papéis da casa? Minha aposentadoria? Meu cartão de crédito? Ou algo que eu ainda não entendia? E quem era aquele advogado? Não aguentei. Decidi ir até lá. Cheguei no fim da tarde, escondida atrás do muro baixo da vizinha, observando a entrada da minha casa. Na porta, parado como se fosse o dono da rua, estava o homem de terno. Alto, moreno, olhos frios, como quem não conhece a palavra empatia. Carregava uma pasta preta de couro. E parecia confortável. Confortável demais. Carla abriu a porta para ele. Ela estava arrumada, como se fosse receber alguém importante. Não parecia a mulher que me humilhou 2 dias antes. Ela sorriu para o homem. Entre. Meu marido chega mais tarde, mas já adiantei tudo. Meu marido. Senti meu peito arder de indignação. Que reunião era aquela? O que estavam adiantando? E principalmente, por que estavam fazendo isso sem Renato? Ou, será que Renato sabia? Meu coração se acelerou. O homem entrou. Carla fechou a porta. E naquele exato instante, algo dentro de mim mudou para sempre. Não era apenas medo, não era apenas dor. Era a estranha sensação de que meus limites tinham sido ultrapassados de um jeito irreversível. Eu senti que, de alguma forma, estavam planejando algo grande. Algo contra mim. Algo que já havia começado no momento em que o café quente atingiu a minha pele. E a presença daquele advogado era apenas a ponta do iceberg. Carla não queria apenas meu cartão. Ela queria minha vida inteira, meu lar, minha estabilidade, minha paz. A ficha caiu como um trovão dentro de mim, e naquele mesmo instante, decidi que não ficaria mais calada. Eu iria descobrir tudo, até o fim, mesmo que isso custasse meu coração ou minha alma. Porque mãe nenhuma permite que destruam o filho, e mulher nenhuma aceita que tirem aquilo que ela construiu com dignidade. O jogo havia mudado, e eu estava pronta para entrar nele. Voltar para a minha amiga depois de ver aquele homem de terno na porta da minha casa me deixou em um estado que não sei explicar. Eu tremia por dentro, mas minha aparência era a de uma senhora que tentava manter dignidade onde já não restava muito para segurar. No carro, o retrovisor mostrava meu rosto cansado. O calor da queimadura tinha baixado, mas a marca ainda estava lá, uma mancha avermelhada, feia e dolorida, que parecia um lembrete constante de que eu tinha sido empurrada para fora da minha própria história. Enquanto observava a rua passando, senti algo que não sentia há muitos anos. Aquela sensação de perigo silencioso, de ameaça disfarçada, de que alguém estava tramando algo nas sombras. E, de repente, percebi que tudo aquilo não começou 2 dias atrás. Começou muito antes. Renato sempre foi meu orgulho. Um menino bondoso, educado, atencioso, com um coração tão grande que eu às vezes temia que as pessoas se aproveitassem dele. Quando conheceu Carla, vi nos olhos dele a mesma luz que vi quando ele ganhou sua primeira bicicleta aos 12 anos. Uma alegria pura, intensa, infantil. Ele estava apaixonado e eu queria ficar feliz por ele. Mas no dia em que Carla pisou na minha casa pela primeira vez, eu senti um arrepio estranho. Ela sorriu, abraçou Renato com uma força exagerada, elogiou a decoração, mas tudo parecia ensaiado. Como se cada gesto fosse calculado, cada olhar tivesse uma intenção escondida. Mesmo assim, tentei recebê-la bem. Afinal, ela faria parte da vida do meu filho. Mas desde o início, havia algo errado. Coisas pequenas, quase imperceptíveis, mas que, somadas, se tornavam uma sombra. A primeira vez foi quando ela, sem querer, jogou vinho tinto no meu tapete da sala. Um tapete que eu tinha comprado quando ainda era jovem, com o salário apertado e que cuidava há décadas. "Desculpa, sogrinha", ela disse, rindo de maneira leve demais. "Ai, que droga. Bom, mas ele já estava velhinho, né? Melhor trocar." "Eu posso limpar", respondi, segurando o tecido manchado. "Ah, deixa isso pra lá. Depois que eu e o Renato mudarmos pra cá, a gente troca esse tapete por um mais moderno." Eu congelei. "Mudarem pra cá?" Ela riu. "Claro. Renato me disse que a casa ia ser nossa depois que casássemos."
Meu coração sentiu o primeiro arranhão. Renato nunca tinha dito isso, e ele não diria sem me consultar. Mais tarde, aquela noite, falei com meu filho. Filho, a Carla mencionou que vocês pensam em morar aqui. Ele ficou vermelho. Ela falou isso? Ah, mãe, é que a gente comentou por cima, só uma ideia, nada certo. Mas algo no olhar dele dizia que não era só uma ideia. Carla já estava plantando sementes, sementes que eu não percebi, crescendo até que já tinham se tornado raízes dentro da minha casa. Houve outras coisas, pequenos desaparecimentos. Um porta-retratos com a foto do meu falecido marido sumiu da estante. Uma toalha bordada pela minha própria mãe desapareceu da gaveta. Meus livros começaram a ser reorganizados sem que eu pedisse. Eu só achei bagunçado, ela dizia. Tô ajudando. Mas não era ajuda. Era domínio. Era território sendo tomado aos poucos, sem barulho, sem alarde. E Renato? Renato começou a mudar também. No começo era sutil. Ele passou a me ligar menos. Jantar fora se tornou rotina. Os domingos, que sempre foram nossos, começaram a ser compromissados. Mas depois foi ficando pior. Um dia, enquanto eu preparava o almoço, ouvi-os conversando no quintal. A voz dela. Você precisa parar de depender da sua mãe. Ela te trata como criança. A voz dele baixa. Ela não depende de mim para nada. Carla riu, mas era um riso sem alegria. Claro que depende. Essa casa é dela. Ela controla tudo. E você ainda mora com ela. Não é assim. É sim. E se você quer que nosso casamento funcione, você precisa cortar esse cordão. Eu fiquei ali, atrás da porta, com a colher de pau na mão, sentindo meu mundo rachar. Não chorei, mas uma parte de mim morreu naquela tarde. Eu sempre quis ver meu filho livre, independente, realizado, mas nunca imaginei que ouviria sua esposa dizer que eu era um obstáculo. Eu, que tinha dado tudo a ele. A partir desse dia, percebi que Carla começou a apertar os parafusos. Renato estava sendo moldado, e eu estava sendo empurrada para fora. Quando eles finalmente se mudaram para minha casa, numa solução temporária, eu já sabia o que estava acontecendo. Mas eu não queria perder meu filho. Era minha única família, meu coração, minha razão de viver. Então aceitei. Aceitei as gavetas trocadas, os móveis movidos, os quadros retirados, o silêncio dele, as ordens dela. Aceitei até mesmo perder meu quarto, quando decidiram modernizar a casa e me colocaram em um cômodo menor, nos fundos. Ela dizia que era para eu ter mais privacidade, mas era para eu sumir. O pior de tudo é que cada mudança vinha sempre acompanhada de uma frase revestida de delicadeza, mas envenenada por dentro. Helena, fica tranquila, você precisa descansar, já trabalhou demais. Helena, deixa isso para jovens, você tem que relaxar agora. Helena, a senhora não precisa participar de tudo. Era como se, aos poucos, eu estivesse sendo apagada. E Renato não percebia. Ou talvez percebesse, mas estivesse preso demais ao amor que sentia para enxergar as sombras escondidas atrás do sorriso de Carla. E agora, depois de ser expulsa, queimada, humilhada, um homem de terno estava dentro da minha casa, um advogado. Por que Carla precisaria de um advogado? Eu sabia que algo estava sendo tirado de mim. Sabia. Sentia minha pele arrepiar como se o ar estivesse me alertando, mas não imaginava, ainda, a dimensão da maldade, nem que o homem de terno não estava ali por acaso, nem que aquela pasta preta carregava documentos capazes de virar minha vida de cabeça para baixo, nem que eu já estava no centro de um plano construído por semanas, talvez meses, atrás de mim, na calada, no silêncio. Eu achava que tudo tinha começado com um café quente, mas estava enganada. O ataque físico foi apenas o estouro final. O plano tinha começado muito antes. E agora estava em sua fase decisiva. Eu ainda não sabia, mas o homem de terno não estava ali por Carla. Ele estava ali por mim. Eu não consegui dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, o rosto frio do homem de terno surgia diante de mim, parado na porta da minha casa como um presságio. O tipo de presença que ninguém quer ver dentro do próprio lar, ainda mais quando você foi expulsa dele 2 dias antes, com café quente queimando sua pele e a alma machucada por palavras que jamais deveriam ter sido ditas. Passei a madrugada sentada na poltrona da sala da minha amiga, olhando para minha mão avermelhada, sentindo a dor pulsar como se fosse viva, mas o que mais doía era o vazio dentro de mim.
Um vazio feito de abandono, humilhação e da certeza de que algo estava prestes a acontecer, algo grande, pesado e injusto. Eu sabia que Carla não faria nada sem motivo. Sua crueldade nunca vinha sozinha, sempre vinha acompanhada de estratégia, e agora de um advogado. O que ele estava fazendo na minha casa? Por que aquela pasta preta parecia tão cheia? E por que Carla falava com ele com segurança, como se já estivessem combinando aquilo há muito tempo? A cada hora que passava, mais fragmentos do passado se juntavam na minha cabeça. A casa reorganizada sem minha permissão. Os documentos sumidos, o porta-retratos do meu marido desaparecido, a chave reserva que Carla pediu só por precaução. Eu não quis ver. Não quis acreditar, porque acreditar significaria aceitar que meu filho estava sendo levado de mim, emocionalmente sequestrado por alguém que transformava amor em fraqueza. Mas naquela madrugada fria, eu finalmente entendi algo. Carla não queria apenas me tirar da casa, ela queria a casa. E agora sabia que esse era o plano principal. Na manhã seguinte, minha vizinha me ligou novamente. Helena, eles ainda estão lá, o advogado e sua nora. Estão andando pela casa toda. Parece até vistoria. Vistoria. A palavra fez meu corpo inteiro gelar. Como assim vistoria? Perguntei, sentando lentamente. Eles estão verificando os cômodos. O advogado abre portas, mede coisas com uma fita, faz anotações e... Acho que discutiram sobre tirar algumas paredes, medições, anotações. Nenhum advogado faz isso por acaso. Minhas mãos começaram a suar. Você tem certeza? Perguntei, sentindo um aperto na garganta. Tenho. E tem mais. Diga. O advogado perguntou para sua nora onde você guardava documentos antigos. Ela respondeu que estava providenciando acesso. Não entendi nada. Meus olhos arderam. Providenciando acesso. Providenciando acesso aos meus documentos, aos meus registros, aos papéis da casa, à minha história. Uma onda quente de raiva atravessou meu peito, mas uma raiva digna, daquelas que mulheres de 68 anos conhecem bem. A raiva de quem foi traída por quem deveria proteger. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Então esperei até o fim da tarde, quando o movimento da rua diminui e os curiosos desaparecem. Aproximei-me da minha casa pela lateral, andando devagar, meu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do meu peito. Cheguei sem ser vista, e pelo vão da janela da sala, vi algo que congelou o ar. O homem de terno estava sentado no meu sofá. Meu sofá. Com uma postura impecável, elegante, mas fria, como se estivesse em uma negociação de negócios, não dentro de um lar que não lhe pertencia. Ele abriu a pasta e tirou um bloco de papéis, vários, grossos. Carla estava de pé, andando de um lado para o outro, inquieta. Eu me aproximei mais, prendendo a respiração. Então, dona Carla, disse ele com voz firme, para avançarmos com o processo, preciso confirmar. A escritura está, de fato, apenas no nome da sua sogra? Sim, ela respondeu rapidamente, irritada. Mas isso não importa. Meu marido é filho único. Essa casa será dele de qualquer forma. O advogado ajustou os óculos, sem emoção. Mas ainda não é. E enquanto não for, não podemos mover oficialmente nada. Meu sangue gelou. Mover o quê? Como eu disse, continuou ele, para que a casa passe para seu marido, precisamos da assinatura dela, ou de uma situação excepcional que justifique a transferência. Carla cruzou os braços, respirando fundo. A situação excepcional ela já deu. O advogado ergueu uma sobrancelha. Como assim? Carla sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto. Um sorriso que não parecia humano. A sogra idosa agressora, instável, incapaz de cuidar de si mesma. Eu dei 2 passos para trás, sentindo o mundo desabar. Incapaz, agressora, instável. Ela estava me pintando como louca, como alguém perigoso, como alguém incapaz de viver sozinha. O advogado anotou algo. Mas ela não está morando aqui no momento, correto? Correto, Carla respondeu, impaciente. Eu me encarreguei de tirá-la daqui. Ele assentiu. Isso facilita a narrativa. Narrativa, narrativa. A palavra ecoou como uma bofetada. Meu peito ardia, minhas mãos tremiam, minha respiração ficou curta. Carla estava construindo uma história falsa, um personagem falso. Eu era a vilã da história dela. E Renato, meu querido Renato, não fazia ideia do que estavam arquitetando. O advogado continuou.
Mas ainda assim, a assinatura dela é necessária. Sem isso, não há transferência. Carla sorriu de novo. Eu sei, por isso já estou cuidando disso. Cuidando? Ele perguntou. A senhora tem a assinatura dela? Em breve, ela respondeu sem hesitar. O advogado não sorriu, mas olhou para ela com mais interesse. Entendi naquele instante. Carla não queria apenas me expulsar. Ela queria algo ilegal, algo grave. E o advogado sabia disso. Mas estava ali porque estava sendo bem pago, ou porque já tinha feito coisas assim antes. De repente, Carla pegou algo do sofá. Uma caixa pequena, uma caixa que eu reconheci imediatamente. Minha caixa de documentos antigos, meus papéis pessoais, meus comprovantes, minhas atas, meus registros de propriedade. Ela a abriu diante dele, como se estivesse abrindo uma bandeja de sobremesa. Está tudo aqui. O advogado deu uma olhada rápida. Ótimo, isso nos poupa tempo. Meu estômago revirou. Ela tinha encontrado tudo. Tudo. Carla estava desmontando minha vida, papel por papel. Fiquei ali, do lado de fora, segurando o muro para não desmaiar. Eu sentia minha pele queimar, mas agora não era pela agressão física. Era pela certeza de que minha nora estava prestes a cometer algo muito mais cruel. Roubar a casa, roubar meu lar, roubar a última coisa que ainda me mantinha de pé. E pior ainda, ela tinha um advogado ao seu lado. Ela tinha documentos meus, ela tinha uma narrativa construída. E aos poucos, ela estava convencendo o mundo de que eu não merecia nada. Nem meu filho, nem meu teto, nem minha dignidade. Quando finalmente consegui respirar, senti uma lágrima escorrer, quente, pesada. Eu não ia deixar isso acontecer. Mas para lutar, eu precisava esperar, observar, planejar, porque para enfrentar monstros inteligentes, uma mulher madura precisa ser ainda mais inteligente. Nem que isso custasse o pouco que restava de mim. Naquela noite jurei uma coisa. Carla pensava que eu estava derrotada, mas ela não fazia ideia de quem eu realmente era. E tampouco imaginava o que estava prestes a acontecer quando voltasse para uma casa vazia e encontrasse aquele homem de terno lá dentro, não para ajudá-la, mas para me ajudar. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar trazendo relatos profundos, emocionantes e reais como este, se inscreva no canal. Isso faz toda a diferença. Obrigada. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação que não reconhecia havia muito tempo. Não era paz, não era alegria, não era descanso, era determinação. A dor da queimadura ainda latejava, mas algo dentro de mim tinha mudado. Depois de ver Carla com aquele advogado dentro da minha casa, mexendo nos meus documentos como quem escolhe peças de um quebra-cabeça que não lhe pertence, percebi que havia cruzado um limite do qual não havia mais retorno. Eu, Helena Duarte, 68 anos, avó, mãe de um único filho, mulher que dedicou a vida inteira ao lar e à família, agora precisava lutar. Não por orgulho, mas por sobrevivência. E por Renato, porque se Carla estava disposta a roubar minha casa, falsificar minha assinatura e me expulsar, então ela também estava disposta a destruir meu filho para conseguir o que queria. Eu não podia permitir. Enquanto eu tomava café na cozinha da minha amiga, ironia amarga, senti minhas mãos tremerem, não de medo, mas de ansiedade. 2 dias atrás eu tinha sido humilhada como se não valesse nada. Hoje, eu começaria a construir minha resposta. Decidi voltar perto da minha casa, observando a distância, para tentar descobrir a rotina deles. Precisava entender como o advogado se movia, quando entrava, quando saía, como Carla se comportava. Mas, assim que virei a esquina da minha rua, parei. A porta da minha casa estava aberta, totalmente aberta, e o carro do advogado não estava ali. Carla saía apressada, falando alto no telefone, exatamente como quem tenta consertar algo que saiu do controle. Não, doutor, eu não autorizei ele a entrar sozinho. Eu pensei que você viesse junto. Ela caminhava de um lado para o outro na calçada, nervosa, uma mão na cintura e outra segurando o celular como se fosse esmagá-lo. Sim, eu deixei a pasta aqui. Claro que deixei. Você disse que não tinha perigo. Como eu ia saber que ele ia aparecer sem avisar? Meu coração acelerou. Ele? Quem era esse ele? Carla virou as costas para o portão, completamente alheia ao fato de que eu estava ali na esquina, observando tudo. Eu sei que a casa não é minha ainda, ela gritou,
Mas será? Eu já disse que a velha está sumida. Você só precisa agilizar as coisas. Meu peito queimou de indignação. A velha. Era assim que ela se referia a mim. Então, do nada, alguém surgiu na porta da casa. E quando o vi, o ar saiu do meu corpo. Era o homem de terno. O mesmo homem do dia anterior. Mas havia algo diferente nele agora. Ele segurava uma pasta preta, mas não a mesma de antes. Essa era mais fina, rígida, como se contivesse algo muito específico. Carla correu até ele. O senhor não pode entrar aqui sem mim. Essa casa ainda não é sua área. Ele não respondeu. Apenas ergueu os olhos para ela, impassível, e disse: já revisei tudo o que precisava. Amanhã eu retorno com as cópias. Ela franziu a testa. Cópias de quê? Ele fechou a pasta com um clique que ecoou pela rua. Da escritura, do inventário e dos registros antigos. Meu sangue gelou. Carla arregalou os olhos. O senhor conseguiu, mesmo sem a assinatura dela? Ele olhou para ela com uma calma inquietante. Eu não disse que finalizei, só disse que revisei. Então virou de costas e caminhou até o carro estacionado um pouco mais adiante. Era um sedã preto, elegante, sério. Mas ele não entrou no carro imediatamente. Ele ficou parado um instante, com a mão na maçaneta, como se tivesse percebido minha presença, mesmo que eu estivesse bem longe, parcialmente escondida. Ele virou o rosto, devagar, e olhou diretamente na minha direção. Não sei explicar o que senti naquele instante. Não era ameaça, não era medo. Era uma espécie de reconhecimento. Como se ele soubesse quem eu era. Como se estivesse me esperando. Como se tudo aquilo não fosse contra mim, mas por mim. Mas como? Eu me afastei rapidamente, coração disparado. Quando olhei de novo, ele já não estava mais lá. Carla, agora completamente desesperada, jogou o telefone dentro da bolsa e entrou correndo na casa, como quem tenta apagar fogo com as próprias mãos. A porta bateu com força, e por um segundo o silêncio tomou conta da rua inteira. Eu respirei fundo. Algo enorme estava acontecendo ali dentro. Algo que eu ainda não entendia, mas que, de alguma maneira inexplicável, tinha começado a girar ao meu favor. O homem de terno não era o advogado de Carla, eu tinha certeza. Eu senti isso no olhar dele, na postura, na forma como não se curvou a ela, na forma como não a tratou com intimidade. Ele não estava do lado dela, ele estava do meu. Mas por quê? E como? Eu precisava descobrir, decidi agir naquele dia. Era hora de visitar um lugar onde eu não colocava os pés há muito tempo, a antiga imobiliária onde registrei a casa. Eu precisava saber se havia alguma movimentação estranha. Peguei um ônibus, sentindo o balanço do veículo mexer com minha respiração. A cada rua que passava, lembrava de Carla revirando minhas gavetas, do advogado vasculhando meu sofá, da palavra narrativa. Quando finalmente cheguei à imobiliária, fui atendida pelo mesmo rapaz que me ajudou anos atrás, agora mais velho, mas ainda gentil. Expliquei minha preocupação, minha situação, meu medo. Ele digitou algo no computador, verificou. E então olhou para mim com uma expressão que fez minhas pernas tremerem. Dona Helena, alguém requisitou uma cópia completa da sua matrícula há 2 dias. Meu coração parou. Quem? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Ele respirou fundo. Um homem, alto, moreno, terno escuro, muito educado. Disse que era relacionado à senhora. A descrição caiu sobre mim como um estrondo. O homem de terno. Ele não estava invadindo minha vida à força. Ele estava investigando por conta própria, antes mesmo de Carla agir. Mas por quê? Quem o enviou? Para que propósito? E, principalmente, o que, exatamente, ele encontrou na minha casa naquela manhã? Eu saí da imobiliária com a sensação de que algo gigantesco estava prestes a se revelar. Algo que ia mudar tudo, completamente. Não só sobre Carla, não só sobre meu filho, mas sobre mim. E o homem de terno era a chave disso. Eu sabia. O destino estava prestes a virar, e desta vez eu estaria do lado certo. Saí da imobiliária com as pernas trêmulas. A revelação do atendente ecoava dentro de mim como uma batida de tambor surdo. Um homem, alto, moreno, terno escuro, disse que era relacionado à senhora. Relacionado a mim. E eu nem sabia o nome dele. Caminhei pela calçada devagar, segurando o corrimão como se estivesse me agarrando à realidade. A tarde estava quente, o sol brilhava forte, mas eu sentia frio.
Um frio que vinha de dentro, misturado com a sensação de que minha vida estava sendo remexida por mãos desconhecidas. Algumas tentando destruí-la, outras tentando salvá-la. Meu peito apertava. Por que um homem de terno estaria investigando minha casa antes mesmo de Carla agir? Quem o enviou? E por quê? Respirei fundo e segui andando. Quando cheguei ao ponto de ônibus, sentei no banco, deixei a bolsa no colo e fechei os olhos. E foi então que senti o perfume. O mesmo perfume que senti quando estava escondida atrás da esquina da minha casa, no instante em que o homem de terno virou o rosto e me encarou. Um perfume discreto, amadeirado, que parecia ter sido feito para alguém que não precisava chamar atenção, mas chamava. Abri os olhos assustada, e lá estava ele, de pé, a 1 metro do banco, me observando como se estivesse me esperando desde sempre. O coração quase saiu pela boca. Senhora Helena, ele disse com a voz firme, controlada, mas surpreendentemente respeitosa. Precisamos conversar. Meu corpo congelou. Como você sabe meu nome? Perguntei, sentindo as mãos suarem. Ele não hesitou. Porque estou aqui por causa da senhora. Senti um arrepio profundo percorrer minha espinha. Quem é você? Murmurei. Ele tirou um cartão do bolso e me entregou. Um cartão simples, branco, com letras discretas. Dr. Álvaro Mendonça, perito judicial e avaliador de patrimônio. Meu coração acelerou. Perito judicial, avaliação de patrimônio. O que ele estava fazendo na casa que eu construí com o suor da minha vida? Eu não pedi avaliação nenhuma, respondi, tentando recuperar forças. Eu sei que não pediu, dona Helena. Ele se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Olhou ao redor para se certificar de que ninguém ouvia. Fui contratado por alguém, muito preocupado com a senhora. Meu estômago virou. Quem? Perguntei, mas ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu a pasta fina que carregava, a mesma que eu tinha visto no dia anterior, e retirou um envelope pardo, grosso e bem fechado. Ele colocou o envelope sobre meu colo e então disse: dentro desta pasta há documentos que comprovam a tentativa de transferência ilegal da sua casa. Mais do que isso, há provas de falsificação de assinaturas e de que sua nora está envolvida diretamente. Meu sangue gelou. Eu não conseguia respirar direito. Mas como você... Eu estava na sua casa porque fui contratado para isso, para investigar a movimentação, para verificar documentos, para impedir que uma fraude fosse concluída. Meus dedos tremeram quando toquei o envelope. Quem o contratou? Insisti, com a voz embargada. Ele respirou fundo, e quando respondeu, minha visão turvou. Seu filho. Meu coração disparou como se tivesse sido atingido por um raio. Renato? Murmurou minha boca seca. Álvaro assentiu devagar. Ele desconfiou da esposa. Recebeu algumas notificações bancárias estranhas. Notou comportamentos suspeitos. E, principalmente, percebeu que documentos seus desapareceram. Ele tentou falar com a senhora, mas Carla o impediu várias vezes. Meu peito começou a queimar. Renato, meu filho, tentou falar comigo, tentou me proteger, tentou impedir o golpe. E Carla, aquela mulher que eu acolhi, o silenciou, manipulou suas percepções, distorceu a realidade dele e me atacou primeiro para que eu não tivesse chance de me defender. Álvaro continuou. Renato me procurou em sigilo. Ele disse que sentia medo de sua segurança, e me contratou para investigar toda a situação sem que a esposa soubesse. Eu fechei os olhos, senti uma lágrima escorrer. Renato, meu menino, meu filho bom, preso em um casamento tóxico, tentando me salvar sozinho. Mas por que ele não me procurou? Perguntei com a voz trêmula. Álvaro me olhou com seriedade. Porque Carla monitorava tudo, ligações, mensagens. Ela controlava a rotina dele, seus horários, até seus pagamentos. Ele tentou mandar um recado, mas ela interceptou. Ele está isolado, dona Helena, assim como a senhora. Eu perdi o fôlego. Carla não estava apenas roubando minha casa. Ela estava sequestrando meu filho. Álvaro abriu outro envelope e tirou uma folha. Há mais uma coisa. Entregou-me. Quando li, minhas mãos quase deixaram o papel cair. Era um formulário, do banco, um pedido de empréstimo alto em nome do meu filho, mas com minha casa como garantia. Carla planejava isso antes mesmo de expulsá-la, disse Álvaro. Ela acreditava que,
tirando a senhora da casa, teria controle total e que seu filho assinaria qualquer coisa no desespero. Senti a raiva subir pelo peito como fogo. Aquela mulher não apenas me queimou com café, ela me queimava há anos. Queimava minha vida, queimava meu filho, queimava a casa que eu construí com dignidade. Quando consegui falar, minha voz saiu baixa, mas cheia de força. E onde está Renato agora? Álvaro respirou fundo. Foi afastado de casa por ordem dela. Ele está hospedado em um hotel da empresa e pediu para que eu avisasse a senhora que ele quer conversar, mas que precisa que seja longe de Carla. Outra lágrima escorreu, desta vez quente como esperança. Meu filho não me abandonou. Ele não se calou. Ele não me traiu. Ele tentou me proteger, mesmo que eu não soubesse. Álvaro então fechou a pasta. Dona Helena, a senhora precisa se preparar. A guerra não é apenas emocional, é legal, documental, estratégica. Eu o encarei com firmeza. Eu estou pronta. Ele sorriu pela primeira vez, não de alegria, mas de respeito. Então amanhã, quando Carla entrar na sua casa, ela não encontrará apenas uma sala vazia. Estremeci. Encontrará o quê? Eu. Eu senti o mundo parar. Eu estarei lá com as provas e farei o que precisa ser feito. Meu coração acelerou tanto que senti o peso das memórias e do futuro batendo junto. Ele se levantou. Prepare-se, Dona Helena. Amanhã começa a verdade. E eu soube, naquele instante, Carla finalmente enfrentaria algo que nunca esperou. A força de uma mulher madura que não está sozinha, a justiça que entra sem pedir licença, e um homem de terno, que não veio destruir minha vida, veio salvá-la. Passei a noite inteira sentada à beira da cama, segurando o envelope que o Dr. Álvaro me entregou. Não consegui abrir, não consegui fechar os olhos. Era como se algo dentro de mim estivesse prestes a sair. Uma mistura de medo, indignação e uma força que há anos não lembrava que existia. Eu sabia que, na manhã seguinte, minha vida mudaria para sempre. Às 7 da manhã, meu celular tocou. Eu demorei alguns segundos para ter coragem de olhar. Era Renato, meu filho, depois de tanto tempo, chamando meu nome sem que Carla bloqueasse sua voz. Atendi com a mão trêmula. Mãe, sou eu. A voz dele veio baixa, cansada, quebrada. Renato, meu filho, onde você está? Num hotel. A empresa pagou por alguns dias. Eu precisava sair de casa, precisava pensar. Fechei os olhos, meu peito apertou. Renato, você está bem? Silêncio. Depois uma respiração pesada. Mãe, eu preciso te ver, hoje, agora. Senti minhas lágrimas preciso de finalmente você, escaparem. Filho. Ele engoliu seco. O Dr. Álvaro disse que falou com a senhora. Ele está a caminho. Eu quero explicar tudo. Tudo o que aconteceu. Tudo o que ela fez comigo. Tudo o que eu permiti. A dor na voz dele me cortou como lâmina. Então venha, respondi. Estou te esperando. 2 horas depois, Renato apareceu na porta da casa da minha amiga. Quando o vi, meu coração desabou. Meu filho parecia um homem sem vida, os ombros caídos, os olhos fundos, a barba sem fazer, uma tristeza profunda alojada no rosto. Filho, murmurei, indo até ele. Ele abriu os braços e me abraçou com uma força que eu não sentia desde que ele era menino. Ele encostou a cabeça no meu ombro, soluçando baixinho. Mãe, ela tirou você de mim. Eu o abracei ainda mais forte. Calma, meu amor, calma. Eu estou aqui. Ela disse que a senhora não queria mais falar comigo, que estava cansada de mim, que queria vender a casa e usar o dinheiro só para você. Eu acreditei, mãe. Eu acreditei nela. Eu fui tão burro. Não diga isso, respondi, segurando o rosto dele com carinho. Quem ama, acredita. E você acreditou na pessoa errada. Renato chorou. Chorou como um homem que finalmente entende que foi enganado, sufocado, manipulado por muito tempo. Ela me afastou de tudo, da senhora, dos meus amigos, do meu trabalho. Ela vivia dizendo que eu era incompetente, que só você gostava de mim, que eu nunca seria nada sozinho. Eu achei que ela estava tentando me ajudar, mãe. Eu achei que ela me amava. Eu sentia a alma dele quebrando contra o meu peito. E quando eu comecei a desconfiar, ela aumentou as crises. Me acusou de traição. Disse que se eu falasse com a senhora de novo, ela iria embora.
Ele respirou fundo, como se estivesse tentando sair de um buraco profundo. E eu obedeci. Senti minhas lágrimas caírem. Renato segurou minhas mãos. Mãe, me perdoa, ela tirou tudo de mim. Minha paz, minha autonomia, minha autoestima. Eu achava que não podia respirar sem permissão dela. Agora pode, respondi, enxugando suas lágrimas. Agora você está livre. Ele balançou a cabeça. Não estou, não ainda. Ela está com meus documentos, com meus cartões e com a escritura que eu estava tentando proteger. Meu coração se apertou. Eu sei, filho. O Dr. Álvaro me contou tudo. Renato respirou fundo. A senhora entendeu quem ele é, certo? Ele disse que foi contratado por você. Sim, eu fiz isso escondido. Eu precisava de alguém que conseguisse ver o que eu não via mais. A Carla estava me deixando cego. E eu percebi que poderia perder a senhora para sempre. Então, fiz o que pude. Eu apertei as mãos dele. Você fez certo. Fez tudo certo. Ele suspirou. Mãe, eu quero minha vida de volta. E você vai ter, respondi. Mas antes, precisamos terminar o que ela começou. Renato franziu a testa. O que quer dizer? Eu respirei fundo. Hoje, o Dr. Álvaro vai estar na nossa casa. Renato arregalou os olhos. O quê? E Carla também. O rosto dele empalideceu. Ela vai enlouquecer. Vai, respondi com calma. Mas desta vez, diante de testemunha e de provas. Renato me encarou com um misto de surpresa e medo. Mãe, a senhora está planejando isso? Estou. Um silêncio caiu entre nós. Mas não era um silêncio fraco. Era um silêncio poderoso. O silêncio de duas pessoas que, depois de serem destruídas, estavam finalmente se levantando juntas. O silêncio da virada. Pouco depois, o Dr. Álvaro chegou. Elegante, impecável, sério. Ele cumprimentou Renato com profissionalismo, mas com respeito. Está pronto? Perguntou. Renato assentiu. Pronto. Eu respirei fundo. Vamos para casa? Álvaro abriu a pasta. Sim, mas antes, preciso mostrar uma coisa. Ele tirou um documento e entregou a Renato. Quando meu filho leu, empalideceu. Mãe, isso é... Eu coloquei a mão no braço dele. Eu sei. Era a prova final, a assinatura falsificada, a tentativa de transferência, a designação de incapacidade da proprietária. Renato respirou fundo, furioso. Ela fingiu que a senhora era incapaz. Como ela teve coragem? Porque ela achou que você nunca descobriria, disse Álvaro. Renato apertou o papel. Eu quero colocar um fim nisso agora. Álvaro fechou a pasta. Então vamos. Eu me levantei, sentindo a dor na mão latejar. Mas agora aquela dor não importava mais. E fomos. Eu, meu filho e um homem de terno. Rumo à casa onde meu sofrimento começou. Rumo ao lugar onde Carla finalmente enfrentaria tudo o que fez. Rumo à virada que mudaria nossas vidas para sempre. A rua estava estranhamente silenciosa quando chegamos em frente à minha casa. Um silêncio que parecia segurar o ar, como se até as paredes estivessem esperando o que ia acontecer. Renato respirava fundo a cada passo. O Dr. Álvaro caminhava com postura firme, a pasta presa sob o braço. E eu sentia meu coração batendo tão forte que parecia acompanhar o som dos nossos passos no chão. Carla ainda não tinha percebido que estávamos ali. A porta estava entreaberta, e de lá de dentro vinham sons, o arrastar de móveis, gavetas sendo abertas, papéis sendo mexidos de forma apressada. Ela estava procurando algo, provavelmente documentos, provavelmente minha assinatura, ou talvez o controle que estava prestes a perder. O Dr. Álvaro fez um gesto discreto para Renato. Não fale nada até eu pedir. Renato assentiu, engolindo em seco. Entramos. Carla estava ajoelhada no meio da sala, rodeada de papéis espalhados no chão. Meus papéis. Minha história jogada como lixo. Quando levantou a cabeça e nos viu, seu rosto ficou branco como mármore. Renato, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, não de medo, de surpresa, de perda de controle. Renato deu um passo à frente. Eu vim pegar o que é meu e o que é da minha mãe. Carla piscou rapidamente, como se tentasse reorganizar sua máscara emocional. Ela se levantou devagar, passando as mãos pelo cabelo. Amor, eu posso explicar. Álvaro entrou atrás de nós. Carla empalideceu de vez. Quem é esse homem? Por que ele está aqui? Álvaro fechou a porta atrás de si, com calma, sem pressa.
como quem sabe exatamente o que está fazendo. E por quê? Sou o Dr. Álvaro Mendonça, perito judicial, e estou aqui a pedido da verdadeira proprietária desta casa, Dona Helena. Carla olhou para mim como se eu tivesse traído ela, como se eu fosse a vilã da história dela. Você trouxe um advogado? Depois de tudo o que eu fiz por você? Eu respirei fundo. Eu vi o que você fez por mim, Carla. E agora estou vendo o que tentou fazer contra mim. Ela estreitou os olhos. Você está manipulando o Renato. Ele é fraco, sempre foi. Eu que mantive essa família de pé. Eu que fiz tudo aqui. Eu que tentei manter a sanidade dessa casa. Renato deu um passo à frente. Carla, para! A voz dele era firme. Firme de um jeito que eu não ouvia há anos. Ela virou para ele furiosa. Não fala assim comigo. Você sabe que eu fiz de tudo por nós. Fez, ele respondeu com a voz trêmula. Então explica isso. E mostrou o documento. A assinatura falsificada, a tentativa de transferência, a designação de incapacidade da proprietária. A cor sumiu do rosto de Carla. Isso não é... É verdadeiro, interrompeu Álvaro. Assinalei as inconsistências, verifiquei os dados, comparei com a assinatura real. É falsificação. Carla girava o olhar de um para o outro como um animal encurralado. Renato, amor, você sabe que isso é um mal-entendido. Renato balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, mas sem desviar o olhar dela. Eu confiava em você. E você pode confiar, ela gritou. Você me afastou da minha mãe, ele retrucou com a voz embargada. Você me fez acreditar que ela me odiava. Você disse que ela estava me manipulando, que queria me ver falido. Você bagunçou minha cabeça. Carla respirava rápido, desesperada. Eu fiz isso por você. A sua mãe sempre te controlou, sempre quis ser a dona de tudo. Eu só queria proteger a nossa vida. Eu senti um aperto no peito, mas desta vez não era dor, era a verdade vindo à tona. Renato olhou para ela como alguém que finalmente enxergou a pessoa por trás da máscara. Proteger ou controlar? O silêncio que veio depois foi pesado, arrastado, quase sufocante. Carla começou a recuar, como se o chão estivesse se movendo sob os pés dela. Renato, se eu fiz algo errado, foi por amor. Amor? Ele repetiu. Isso não é amor, Carla. Isso nunca foi. Ela tremia. Álvaro abriu a pasta e espalhou mais documentos na mesa. Além disso, temos gravações de conversas suas com o advogado que tentou legalizar a transferência. Conversas sobre falsificação, sobre incapacidade da proprietária e até sobre ocultação de documentos. Carla arregalou os olhos apavorada. Você me grampeou? Não, respondeu Álvaro. Você deixou tudo gravado na casa, em caixas abertas, em celulares desbloqueados, em mensagens não apagadas. Ela perdeu o ar. Aquele homem era você? Aquela pasta era falsa? Álvaro sorriu de canto. Eu precisava verificar o tamanho da fraude, e você mostrou tudo. Carla cambaleou. Colocou a mão na testa. Parecia que o mundo estava desmoronando sobre ela. E estava. Vocês não podem fazer isso comigo. Vocês não podem. Ela se virou para Renato desesperada. Renato, amor, eu só queria a casa, para nós, para nossa segurança. Para nossa segurança? Ele interrompeu. Ou para quando você me deixasse quebrado e sozinho, sem nada, dependendo de você? Ela estremeceu. Não é isso. É exatamente isso, ele respondeu. E acabou. Carla caiu de joelhos, de joelhos. Renato, por favor, eu te amo, eu te amo. Mas agora não havia mais manipulação que funcionasse. Não havia mais narrativa. Não havia mais controle. A verdade estava exposta. E pela primeira vez, eu vi meu filho se libertar. Mas a parte mais importante, a revelação que mudaria tudo, ainda estava por acontecer. Álvaro pegou um último documento, o mais pesado, o mais decisivo, e colocou sobre a mesa. Carla levantou o olhar, confusa. O que é isso? Ele se aproximou. E então disse com a calma de quem entrega uma sentença. É a prova de que esta casa nunca poderia ser transferida para você. Carla franziu a testa. Por que não? Álvaro virou o papel e explicou. Porque a casa tem um inventário antigo, escondido dentro dos registros da prefeitura.
Um inventário deixado pelo marido falecido de Dona Helena. Um documento que impede qualquer transferência, a menos que Dona Helena autorize pessoalmente. E mais, deixa claro que a casa é um bem protegido, intocável. A expressão de Carla se transformou em pânico puro. Isso é mentira. Isso só pode ser mentira, mas não era. Eu senti minhas pernas fraquejarem. A casa tinha uma proteção legal que nem eu mesma conhecia. Álvaro continuou. Você nunca teria conseguido tirar a casa dela. Nunca. Renato respirou fundo. Eu fechei os olhos. Carla levou as mãos ao rosto. E então, pela primeira vez, ela gritou. Um grito desesperado, um grito de derrota, um grito de quem percebeu que o castelo de manipulação havia ruído e que ela não tinha mais controle sobre nada, nem sobre Renato, nem sobre minha casa, nem sobre mim. E ali, naquela sala que antes era meu lar silencioso e cheio de amor, Carla finalmente quebrou. E eu renasci. Depois que Carla caiu de joelhos, gritando como se tudo que ela havia arquitetado estivesse se desfazendo diante de seus olhos, e estava. A casa inteira ficou em silêncio. Um silêncio denso. Um silêncio que parecia empurrar o ar contra a pele de cada um de nós. A sala, antes reorganizada por ela como se fosse um laboratório de manipulação emocional, agora estava cheia de papéis espalhados, documentos expostos, verdades nuas. Renato deu 2 passos para trás, respirando com dificuldade. Ele sempre foi sensível, emocional, generoso, vulnerável. E agora, ali, diante da mulher que ele amou, ele estava testemunhando o que ninguém quer ver. A verdade se levantando depois de anos soterrada pela mentira. Carla continuava de joelhos, mas havia algo diferente nela. Algo que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza, não era arrependimento. Era ódio, ódio puro, cru, sem máscara. Ela levantou a cabeça devagar, com os olhos cheios de lágrimas que não eram de dor, mas de fúria. Então é isso, ela sussurrou com a voz rouca. Vocês querem destruir minha vida? Minha família? Tudo o que eu construí? Renato tentou responder, mas Álvaro ergueu a mão silenciosamente. Carla se levantou devagar, como um animal ferido que ainda tem forças para atacar. Você acha que eu fiz tudo isso por ganância, Renato? Ela deu um passo à frente. Você acha que eu só queria a bendita casa? Ele engoliu seco. Carla, eu não sei mais o que pensar. Ela riu, um riso curto, desesperado, cruel. Você nunca soube pensar. Nunca. Sempre dependendo da sua mãe, sempre correndo atrás dela como um menino mimado. Carla, chega! Renato gritou, a voz quebrando, mas ela continuou. Ela te criou fraco, Renato. Fraco. E eu passei anos tentando te fazer crescer. Mas ela sempre atrapalhou. Sempre fez você acreditar que não precisava de ninguém além dela. Eu senti essa frase como uma facada no peito. Álvaro observava tudo com olhos atentos, analíticos, como quem sabe que essa explosão não era apenas emocional, era estratégica, reveladora. Carla apontou o dedo para mim. A senhora sempre quis ele para você. Sempre quis ele preso nessa casa velha, nessa vida miserável. Você destruiu a masculinidade dele. Senti meu corpo tremer, mas não recuei. Carla continuou, avançando mais. Eu lutei por ele. Eu lutei. E quando percebi que ele nunca ia tomar coragem, que ele nunca ia me dar a vida que eu merecia, eu precisei agir. Renato estava em choque. O que você quer dizer com agir? E foi ali que tudo mudou. Carla sorriu, um sorriso lento, cruel, que eu nunca vou esquecer. Você acha mesmo, Renato, que eu queria essa casa para nós dois? Renato franziu a testa. Carla, do que você está falando? Ela cruzou os braços, respirando fundo. Eu não queria essa casa para nós. Eu queria para mim. Silêncio. E para quem mais? Perguntou Álvaro com voz firme. Carla desviou o olhar, mas não respondeu. Renato ficou pálido. Carla, com quem você está envolvida? Ela fechou os olhos, e quando abriu, não houve hesitação. Com alguém que não é você. O silêncio explodiu dentro da sala. Renato perdeu o fôlego. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Álvaro apenas respirou fundo, como se essa peça faltante encaixasse perfeitamente no quebra-cabeça que ele já suspeitava. Renato cambaleou um passo para trás. Você
Você tinha alguém, Carla? Desde quando? Ela girou os olhos. Não seja dramático. Desde sempre você foi fraco demais para me acompanhar. Eu precisava de alguém que tivesse ambição, que soubesse o que queria. Ele levou a mão à boca, segurando um soluço de dor. E então ela completou. E eu precisava de dinheiro, precisava de estabilidade. E só conseguiria isso tirando essa casa de vocês. Ele insistiu nisso. Disse que eu não podia deixar essa chance escapar. Renato arregalou os olhos. Ele... Quem é ele? Carla apertou os lábios. O homem que deveria estar comigo agora. O homem que estava me ajudando com os papéis, mas que fugiu quando viu que ia dar errado. Álvaro ergueu a sobrancelha. O advogado? Carla riu de nervoso. Aquele idiota nunca foi advogado. Era apenas um conhecido que sabia mexer com falsificação e documentos. Meu coração gelou. Renato cambaleou de novo. Carla, você me traiu. Não só como esposa, como ser humano, como gente. Ela jogou o cabelo para trás. Você nunca foi suficiente para mim, Renato, e eu cansei de fingir. Meu filho levou as mãos ao rosto e chorou. Um choro silencioso, carregado, que partiu minha alma. Eu tentei tocá-lo, mas ele recuou um pouco, desnorteado, quebrado, sem saber onde se apoiar. Eu não acredito nisso. Não pode ser. Álvaro então deu um passo à frente, pela primeira vez, com expressão dura. Dona Carla, a senhora acabou de admitir 3 crimes: falsificação de documentos, tentativa de estelionato patrimonial e abandono material do cônjuge. Carla girou o rosto para ele furiosa. Você não tem poder nenhum para me ameaçar. Tenho sim, ele respondeu com calma, porque fui contratado pelo seu marido e porque já enviei cópias do que encontrei ao Ministério Público. Carla ficou muda, pálida, estática. Renato ergueu o olhar, devastado. Álvaro, isso significa que ela será investigada e possivelmente indiciada. Carla recuou até bater contra a parede. Não, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem... E então ela fez algo inesperado. Correu até Renato, agarrando o braço dele com força. Renato, pelo amor de Deus, eu fiz isso por causa de nós dois. Você precisa me ajudar. Se você me denunciar, eu perco tudo. Renato olhou para ela com uma calma que só quem já quebrou por dentro consegue ter. Você já perdeu, Carla. Ela gritou. Um grito desesperado, agudo, violento, e naquele instante, algo dentro dela se rompeu completamente. Você não existe sem mim, ela berrou. Não é nada, nada. Renato ficou em silêncio, e esse silêncio matou o poder que ela tinha. Álvaro então falou. Dona Helena, Renato, precisamos sair agora. Haverá mais movimentações legais e não é seguro permanecer na casa. Carla bateu nas próprias pernas, como uma criança em surto, chorando alto, perdida no próprio caos. Eu olhei para ela. Por um segundo, e só um segundo, senti pena, porque vi ali uma mulher que não sabia amar, não sabia cuidar, não sabia viver sem destruir. Mas pena não apaga crime. Pena não devolve o que foi quebrado. Eu toquei no braço de Renato. Filho, vamos. Ele respirou fundo, enxugou os olhos e assentiu. E juntos, deixamos a casa. Mas não deixamos a verdade para trás. A verdade ficou com Carla, e ela não tinha mais onde se esconder. A porta da casa se fechou atrás de nós, mas o grito de Carla continuava ecoando pelos corredores, como se cada parede estivesse impregnada de sua fúria. Renato, ainda devastado, passou as mãos pelo rosto. Seus dedos tremiam. Mãe, eu não sei o que fazer. Não sei quem eu sou depois disso. Eu toquei em seu ombro. Você é meu filho, e isso basta por agora. Ele respirou fundo, tentando se manter de pé. O doutor. Álvaro puxou o celular e deu alguns passos para longe, falando baixo com alguém, provavelmente avançando o processo legal. Enquanto isso, Renato e eu permanecemos na varanda, em silêncio, sentindo o vento frio tocar nossas peles queimadas por dentro. De repente, um barulho violento veio de dentro da casa. O som de algo se quebrando. Vidro. Vários. Renato se virou imediatamente. Mãe, ela está quebrando tudo. O Dr. Álvaro voltou para perto de nós, sério. É esperado. Ela está em choque. A manipulação perdeu eficácia. E agora vem o colapso. Outro som. Madeira batendo contra madeira. Carla estava destruindo móveis. Renato deu um passo para dentro, mas Álvaro ergueu o braço. Não, agora é perigoso.
Mas essa é a casa da minha mãe. Ela vai destruir tudo. Álvaro respirou fundo. Objetos se recuperam. O que não se recupera é sua integridade emocional ou física. Ela está fora de si. E pessoas assim, no auge do colapso, podem machucar. Renato cerrou os dentes. Ela já machucou. Não pude evitar. Segurei sua mão. E ele segurou a minha como quando era menino, quando tinha medo de tempestades. Então veio outro som, pesado. O som de uma gaveta sendo arrancada com força. E logo em seguida, um silêncio estranho, quase absoluto. E esse silêncio me deu mais medo do que todos os gritos anteriores. Renato percebeu também. Ela parou. Álvaro ficou atento. Isso não é bom. E então, do nada, a porta foi escancarada. Carla apareceu, mas não como antes. Havia algo novo em seu olhar. Algo frio, calmo demais, assustador. Ela não estava mais chorando, não estava gritando, não estava tremendo. Ela estava calculada, e isso era infinitamente mais perigoso. Renato recuou meio passo. Carla, o que você fez aí dentro? Ela sorriu. Um sorriso que não combinava com sua dor, mas com alguém que acabou de tomar uma decisão definitiva. Muita coisa. Renato engoliu seco. Carla, chega. Não, ela respondeu. Agora vocês vão me ouvir. Ela caminhou devagar até nós. Devagar, como um predador que faz questão de ser visto. E então levantou algo que segurava na mão. Um envelope. Um envelope amarelado, antigo, rasgado em uma das pontas. Meu coração afundou. Eu reconheci aquele envelope. Era o envelope dos documentos originais da casa, guardados no fundo do meu armário por décadas. Carla ergueu o envelope diante de nós. É isso que vocês querem, né? É isso que vale mais do que eu, que o amor, que uma família? Renato ficou rígido. Carla, entrega o envelope. Ela riu. Você acha mesmo que eu ia deixar isso intacto? E então, diante dos nossos olhos, ela rasgou o envelope ao meio. Mas não só isso. Ela puxou pelas bordas um documento. O documento principal, a matrícula original da casa. Partiu ao meio. Depois, em 4 partes, e jogou os pedaços no chão. Renato correu até ela. Você ficou maluca? Carla gritou. Sempre foi essa maldita casa. Sempre. Se vocês não a tivessem, tudo seria diferente. Tudo! Renato se ajoelhou desesperado, tentando juntar os pedaços rasgados no chão. Mãe, me desculpa. Eu devia ter protegido isso. Me desculpa. Eu me abaixei ao lado dele. Toquei seu ombro. Filho, calma. O documento não é o que te prende aqui. O que te prende aqui é a verdade. Mas Carla não tinha terminado. Ela se aproximou, tremendo, mas com a postura arrogante de quem acredita ter vencido. Agora acabou. Sem documento original, vocês não têm prova de nada. Acabou tudo. A casa é uma confusão legal. Não vão conseguir regularizar nunca sem mim. O doutor Álvaro deu um passo à frente, e pela primeira vez, seu tom não foi apenas calmo. Foi duro. Dona Carla, a senhora cometeu um crime gravíssimo agora. Ela deu um sorriso debochado. Ah, por favor, vocês não têm nada contra mim. Agora nem escritura tem. Álvaro respirou fundo e retirou de sua pasta uma pasta plástica transparente. Carla empalideceu. Isso aqui, disse ele, erguendo o objeto, é uma cópia autenticada da matrícula original, datada de 2 semanas atrás. Carla ficou imóvel. Não, isso é impossível. Não, respondeu ele. Renato previu o que a senhora poderia fazer. Por isso pediu uma via antes mesmo de investigar a fraude. Renato levantou o rosto, ainda com lágrimas. Eu sabia que você seria capaz de destruir tudo quando percebesse que não tinha controle. Carla cambaleou para trás. Ele continuou. E tem mais. Álvaro retirou outro documento. Este tinha um selo azul. Esse é o inventário que impede qualquer transferência, mesmo que a matrícula seja destruída. Carla apertou os olhos, como se o mundo gritasse contra ela. Vocês armaram para mim. Vocês me enganaram. Álvaro respondeu. Não, nós protegemos a vítima de uma criminosa. E foi a primeira vez que alguém chamou Carla pelo nome que ela merecia. E ela percebeu. Algo dentro dela se quebrou. Ela levantou a mão e tacou o que ainda segurava no chão. Pedaços de papel voaram. Ela chutou as paredes. Gritou como se estivesse sendo arrancada de dentro de si mesma. E então veio a revelação final, a mais devastadora, a que fez Renato desabar. Eu nunca te amei, Renato, ela gritou.
Eu nunca te amei. Eu só fiquei com você porque achei que sua mãe ia morrer logo e eu ficaria com tudo. Renato congelou. Eu senti um gelo nauseante subir pela minha espinha. Carla continuou transtornada. Quando vi que ela ia viver mais do que eu esperava, eu precisei acelerar as coisas. Mas você não servia para nada. Você nunca serviu. Renato colocou a mão no peito, como quem sente o coração parar. E eu senti o mundo ruir ao redor do meu filho. A crueldade daquela frase não era apenas ofensa, era destruição, era a verdade da manipulação, era o retrato do abuso emocional. E então, algo inesperado aconteceu. Renato ergueu o rosto, enxugou as lágrimas e disse: "Obrigado." Carla piscou, confusa. "Pelo quê?" "Por finalmente mostrar quem você é." O silêncio caiu. Apesar das ruínas, das lágrimas, das verdades dolorosas, Renato estava se levantando. E quando um homem quebrado decide se levantar, nenhuma mentira consegue derrubá-lo de novo. Álvaro guardou os documentos. Se aproximou de mim. "Dona Helena, chegou a hora." Eu engoli seco. "A hora do quê?" Ele sorriu, com firmeza. "Da justiça." E naquele instante, Carla continuava no meio da sala, respirando de forma descompassada, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados. Ela parecia uma sombra do que já foi um dia. Não uma vítima, mas uma predadora que percebe que perdeu todas as armas. Renato, ainda tremendo, tentava conter as lágrimas que teimavam em cair. Eu permaneci ao lado dele, segurando seu braço, sentindo a dor dele como se fosse a minha própria alma sendo arrancada pela raiz. O Dr. Álvaro, no entanto, estava sereno. Sereno como alguém que sabe exatamente o que acontece quando o mal chega ao limite. Foi então que ouvimos, primeiro distante, depois mais nítido, o som da sirene, lento, constante, inevitável. Renato levantou o rosto. "Mãe, é a polícia?" Álvaro assentiu. "Sim, eu pedi que viessem. O caso deixou de ser apenas uma suspeita. Agora é flagrante." Carla deu um pulo para trás. "O quê? Você chamou a polícia para a minha casa?" Álvaro deu um passo à frente com a calma de quem está apenas cumprindo o dever. "Para a casa da dona Helena. A senhora é uma invasora." "Invasora? Vocês são loucos?" Ela correu para a porta, mas Renato a segurou pelo braço. Não com violência, mas com firmeza. "Chega, Carla, chega." Ela tentou puxar o braço. "Solta! Você não tem o direito." Renato respirou fundo. "Eu tenho sim. Porque finalmente entendi quem você é." Ela gritou, mas não conseguiu se soltar. As viaturas pararam em frente à casa. 2 policiais desceram rapidamente, seguidos de uma policial de postura firme, rosto sério e olhar treinado para identificar perigo. Eles entraram. "Quem é Helena Duarte?" perguntou a policial. Eu dei um passo à frente. "Sou eu." Ela me olhou com respeito, respeito verdadeiro, de mulher para mulher. "Recebemos denúncia de agressão, fraude e tentativa de estelionato patrimonial. Temos registro de documentos enviados por um perito particular. A senhora está bem?" Eu quase chorei. "Agora estou." Carla arregalou os olhos. "Isso é um absurdo. Eles são loucos. É tudo uma mentira." A policial levantou a mão. "A senhora é Carla Oliveira?" Ela tremia, mas respondeu. "Sou, e eles estão inventando tudo. Essa velha está manipulando meu marido." Renato explodiu. "Você me chamou de marido? Depois do que disse? Depois da falsificação? Dos documentos? Das mentiras?" Carla virou o rosto com lágrimas falsas escorrendo. "Renato, você não pode me abandonar agora. Eu estou perdida." Ele balançou a cabeça com um olhar de alguém que finalmente acordou. "Eu já estou perdido há anos, Carla, mas agora acordei." A policial se aproximou. "Precisamos ouvir todas as partes, mas antes, vamos recolher provas." Álvaro entregou a ela a pasta transparente. "Estão todas aqui. Matrícula original, cópias autenticadas, assinatura falsificada, gravações e prints de mensagens." A policial nem hesitou. "Perfeito. Já temos material suficiente para conduzir a suspeita." Carla deu um passo para trás. "Conduzir? Como assim conduzir?" Outro policial respondeu firme. "A senhora será conduzida para prestar depoimento. Há fortes indícios de crime. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou a esposa." Foi aí que Renato disse algo que fez Carla desmoronar de vez. "Você não é mais nada." Ela parou. Congelou.
O rosto perdeu toda a cor. A policial colocou as mãos atrás dela com calma, mas sem hesitação. Carla Oliveira, a senhora está sendo conduzida sob suspeita de agressão, estelionato e falsificação de documentos oficiais. A senhora terá direito a advogado. Eu não tenho advogado, ela gritou em desespero real. Álvaro completou. O seu parceiro já fugiu e não vai voltar. Ela virou lentamente para ele. Você sabe quem ele é? Álvaro a encarou nos olhos. Sim, e as autoridades também. Carla caiu de joelhos. Não, não. Isso não pode estar acontecendo comigo. A policial a levantou com cuidado. Senhora, mantenha a calma. Vamos conversar na delegacia. Carla se debatia, mas sua força já havia sido drenada pela própria maldade. Quando passou ao meu lado, gritou: Você arruinou tudo. Minha vida, minha família. Você nunca amou o seu filho. Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dela. Não com raiva, mas com a força de uma mulher que sobreviveu até o fim. Eu amo meu filho o suficiente para protegê-lo de você. Carla se contorceu, mas não disse mais nada. Os policiais a levaram. Renato desabou no mesmo instante. Eu o abracei, fortemente. Com a força de todas as mães que já viram seus filhos quebrados por amor e recuperados pela verdade. Mãe, acabou? Ele murmurou. Eu alisei seus cabelos como fazia quando ele era criança. Não, meu amor, ainda não acabou, mas o pior já passou. O Dr. Álvaro se aproximou com postura respeitosa. Agora vem a parte mais importante. Renato enxugou as lágrimas. O que falta? Álvaro abriu a pasta e colocou sobre a mesa um último documento. A proteção definitiva da casa. A retificação legal. E o afastamento judicial. Renato respirou fundo. Eu senti o coração acelerar e o perito completou. Agora é hora de reconstruir. Os policiais levaram Carla e a rua inteira pareceu respirar aliviada. Por algum motivo, até o vento mudou naquele instante. Era como se o ar pesado que me acompanhava há meses finalmente tivesse se dissipado. Renato permaneceu quieto, sentado na calçada com as mãos no rosto. A casa atrás de nós parecia menor, mais silenciosa, quase como um corpo machucado que agora pedia cura. O Dr. Álvaro permaneceu firme, paciente, aguardando que nós dois tivéssemos forças para prosseguir. Renato, ele disse com a voz baixa, agora começa a parte da reconstrução. Meu filho ergueu o rosto, inchado, vermelho, mas mais lúcido do que eu o via há muito tempo. E o que eu faço agora? Ele perguntou, com a vulnerabilidade de um homem que finalmente reconheceu sua própria fragilidade. Primeiro, disse Álvaro, você precisa cuidar de você, fazer acompanhamento psicológico. Suas feridas são profundas. Manipulação emocional prolongada deixa marcas reais. Renato assentiu lentamente. O perito, então, abriu a pasta pela última vez e colocou 3 documentos diante de nós. O primeiro é o pedido de tutela provisória da casa. Com a prisão preventiva da suspeita, a propriedade fica imediatamente resguardada. Meu coração quase caiu de alívio. O segundo, continuou ele, é o pedido de afastamento legal de Carla. Ela não poderá se aproximar de vocês por medida protetiva. Renato suspirou profundamente, como se estivesse tirando uma tonelada das costas. E o terceiro, disse Álvaro, olhando para mim com gentileza, é para garantir que Dona Helena tenha total autonomia sobre a própria vida. Eu senti os olhos se encherem de lágrimas. Eu perdi essa autonomia? Perguntei com a voz quebrada. Ele balançou a cabeça. A senhora não perdeu. Tentaram tomá-la. Isso é diferente. Renato colocou a mão sobre a minha. Mãe, me perdoa. Eu devia ter visto, devia ter te protegido. Eu segurei sua mão com força. Você estava preso, meu filho. Alguém te prendeu com palavras. E palavras são as correntes mais perigosas. Ele começou a chorar novamente, mas dessa vez era um choro de libertação. No dia seguinte fomos à delegacia. Carla estava lá, mas não como antes, sem maquiagem, sem postura, sem o brilho artificial com que sempre se apresentou. A mulher que me queimou com café, que me expulsou, que tentou tomar minha casa, que destruiu documentos, que isolou meu filho, que manipulou nossas vidas, agora era apenas uma sombra quebrada atrás de uma mesa de interrogatório. Ela tentou falar comigo quando passamos pelo corredor. Helena, por favor, me ajuda. Eu parei, não por pena, mas por respeito a mim mesma. Aproximei-me apenas o suficiente para que ela me ouvisse.
e disse: Carla, eu tentei te amar, mas você escolheu me destruir. E ninguém destrói uma mãe sem enfrentar a verdade depois. Ela chorou, caída sobre as próprias mãos, e eu seguia em frente, porque naquele dia eu renascia. O processo correu rápido, graças às provas reunidas por Álvaro e ao depoimento sincero de Renato. Carla foi indiciada por falsificação de documento público, tentativa de estelionato, apropriação indébita, agressão, coação, ocultação de provas, manipulação psicológica continuada. Seu cúmplice, o falsificador, foi encontrado e preso. Ela, por sua vez, recebeu medida cautelar e responderia pelos crimes em liberdade restrita. Mas não era isso que importava mais. O que importava era que nada nem ninguém poderia tocar meu lar outra vez. A casa foi regularizada, a matrícula restaurada, o inventário reconhecido, as proteções aplicadas e, finalmente, a casa voltou a ser minha, não pelo papel, mas pelo direito moral que sempre foi meu. Dias depois, Renato me chamou para conversar na varanda. Ele parecia diferente, mais leve, mais vivo. Mãe, eu quero pedir desculpas de novo. Eu coloquei a mão no rosto dele. Filho, a culpa não é sua. Não agora, não nunca. A culpa é da dor que você não soube reconhecer. E isso acontece com qualquer pessoa. Ele respirou fundo. Eu quero reconstruir nossa relação, mas com respeito, com meu espaço e com o seu. Eu sorri. É assim que famílias verdadeiras vivem. Ele sorriu também, aliviado. Eu quero um futuro melhor, mãe, para nós dois. E eu respondi: então vamos construir. O Dr. Álvaro veio nos visitar dias depois para entregar os documentos finais. Quando colocou os papéis na mesa, me olhou com um brilho discreto no olhar. Missão cumprida, dona Helena. Eu sorri. Você foi um anjo enviado na hora certa. Ele pareceu se emocionar um pouco, mas manteve a postura sóbria. A senhora é mais forte do que imagina. E naquele momento, pela primeira vez desde que essa história começou, eu realmente acreditei nisso. Porque sobreviver à dor é uma coisa, mas transformar a dor em força, isso só mulheres maduras conseguem. A vida me ensinou que a pior violência não vem sempre de mãos, mas de palavras, de olhares, de manipulações silenciosas, de pessoas que se aproximam sorrindo e vão corroendo nossa existência aos poucos. Mas também aprendi que o coração de uma mãe é mais forte do que qualquer golpe. Percebi que envelhecer não é perder força, é ganhar sabedoria, é aprender a erguer a cabeça mesmo quando o chão está destruído. E, acima de tudo, aprendi que justiça sempre chega, tarde talvez, com dor quase sempre, mas chega. E quando chega, a alma respira. Hoje, caminho pela minha casa com passos firmes. Não porque ela é grande, bonita ou cheia de memórias, mas porque ela é minha história, minha dor, minha vitória. E eu nunca mais deixarei ninguém tentar me roubar isso. Se você ouviu minha história até o final, do fundo do meu coração, eu agradeço. Obrigada por compartilhar comigo momentos de dor, coragem, revelação e renascimento. E, por favor, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, humanas e emocionantes como esta. Obrigada pela sua companhia. Com carinho, Helena Duarte.